Olá, pessoal! Eu sou Tatiana e este é o meu projeto Conexão Essencial. Gente, olha que joia que eu estou trazendo hoje para vocês. Luciana Ferraz. A Luciana tem uma importância muito grande na minha vida e depois que ela se apresentar ao longo da entrevista, vocês vão entender por quê. Luciana, por favor, conta para as pessoas que estão assistindo quem é você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que fazem parte desse programa lindo de conexões. Eu sou a Luciana Ferraz, eu sou formada em Sociologia, me formei já há 40 anos, mas o meu destino quis que eu seguisse uma carreira um pouco diferente, porque exatamente na época que eu estava terminando o meu curso de Ciências Sociais na USP, em São Paulo, eu conheci uma organização espiritual que estava recém-instalando-se no Brasil, chamada Brahma Kumaris, e me envolvi e acabei me dedicando a esse caminho de natureza espiritual, e hoje eu sou a coordenadora nacional dessa organização aqui no Brasil. Então, você já fez um spoiler, você já deu a dica de como foi que eu conheci você e por que você é tão importante para mim. Porque eu também conheci a Brahma Kumaris e ao longo da conversa, vai assistir o vídeo, que daqui a pouco vocês vão descobrir como, certo? E a Luciana foi, eu diria assim, a gente tem avô, bisavô, avó, bisavó, tataravó, alguém que trouxe essa linhagem, né, da nossa existência corpórea, e a Luciana está entre os meus antepassados, né, se a gente fosse fazer uma analogia entre as duas árvores, né, entre os meus antepassados espirituais. Que eu conheci a Brahma Kumaris porque ela teve essa abertura de aceitar, né? Falar um sim, vamos fazer, né? Brahma Kumaris. E aí, Luciana, a gente faz essa entrevista no canal Conexão Essencial com Chá da 5. Olha só a caneca que eu trouxe. Lembra dessa? Lembro, foi num dos programas que nós tivemos que a gente presenteou todo mundo com essa caneca. Eu também estou aqui com o meu chazinho. Então, você não sabe o que eu estou tomando. Uma das coisas que mais me marcaram na Brahma Kumaris, porque Brahma Kumaris não é só a parte espiritual, mas até o paladar, a parte gustativa, a parte dos aromas, né? Então, assim, eu lembro nas vezes que eu fui visitar a sede da Brahma Kumaris, o cheiro da comida, o sabor da comida, o cheiro e o gosto do chai. Chai é uma bebida indiana com chá preto, certo? E especiarias. Então, eu preparei o meu chai hoje com óleo essencial de cardamomo, que o cardamomo marcou a minha memória afetiva em termos de paladar. Então, é óleo essencial de cardamomo. E eu gosto de colocar, de vez em quando, uma gotinha de canela. Canela. Só que o óleo essencial de canela ele é muito forte. Então, para algumas pessoas, eu ensino esse truque aqui, Luciana. Você coloca na pontinha do palito, né? Coloca uma gotinha no palito e coloca o palito na água fervendo. Ele vai perder as propriedades bioquímicas do óleo, mas ele vai manter o sabor, né? E aí já não é tão agressivo. Eu uso de uma maneira mais agressiva, sabe? Assim, eu gosto de sentir o gosto mesmo, mas eu, como estudo, eu tenho mais facilidade de controlar isso, a questão do risco. Me conta o que você está tomando, Luciana. Então, eu primeiro peguei um chá de Earl Grey, que também é um chá preto, mas que tem aquele gostinho de bergamota, não é? Então, eu pus esse chá, mas eu achei que ele estava um pouco fraco, e eu gosto de chá forte. Então, daí eu peguei uma outra bolsinha de chá, que é das Ilhas Maurícios. Nós tivemos uma visita de um professor das Ilhas Maurícios no início do ano, e ele nos trouxe de presente um saquinho, e então eu juntei os dois. E como eu já estou há mais de 4 anos vegana, sem comer qualquer produto animal, eu pinguei leite de castanha no meu chá. Então, assim, tá uma delícia. Nossa, você me deu uma ideia. Eu uso, né, eu sou vegetariana, ovo-lacto vegetariana, mas eu não sou vegana. Eu uso no meu chá
óleo de coco com leite em pó, né? Então, assim, o óleo de coco ele é importante porque o óleo essencial, ele não dilui na água, então o óleo de coco dá uma consistência um pouquinho melhor. Mas eu tive uma ideia, em vez de usar leite em pó, eu posso usar leite de coco. Sim, É uma eu possibilidade. uso muitas vezes o leite de coco, mas tem uma marca de leite de castanha especialmente que eu gosto e desde que eu me tornei vegana, é o único momento que eu uso o leite é esse, então eu substituí por leite de castanha e é muito bom porque não tem nada de aditivo, é totalmente natural, muito bom. Beleza, então. Luciana, o que é Brahma Kumaris? Brahma Kumaris, as duas palavras significam Brahma, o nome do fundador, que tem uma referência ao papel que ele estaria desempenhando, que é a proposta de criar um mundo novo, e Kumaris, filhas, que também tem um significado bem profundo dentro dessa organização. Porque, embora ela tenha sido fundada por um homem e entre os seus membros nós temos homens e mulheres em igual proporção participando, as mulheres receberam esse papel especial de serem as administradoras, de serem as dirigentes da organização. E isso é muito especial, é muito significativo, porque Brahma Baba, como nós o chamamos, o pai Brahma, ele percebeu que esse novo mundo de criação de algo novo que nós estávamos visualizando, ele precisava ter mais a energia feminina, que era essa energia feminina de que o mundo precisava, de amor, de compaixão, de paciência, de tolerância, de benevolência, que era a fundação desse mundo novo. E que a visão patriarcal de autoritarismo, de arrogância, de que está muito associado ao masculino, deveria ceder lugar para essa nova visão de mundo mais baseada na família, mais baseada na irmandade. Incrível. A sede dessa organização está na Índia, não é? Na cidade de Mount Abu, e ela tem cerca de 8.000 sedes espalhadas por todos os continentes. E aqui no Brasil nós estamos realizando essas atividades desde maio de 1979. Então, iniciamos o nosso 41º ano e estamos presentes em cerca de 40 cidades, mais ou menos, do Brasil. Agora eu fiquei curiosa, não sei se você vai ter essa informação, mas caso você saiba, quantas pessoas fazem parte da organização Brahma Kumaris ao redor do mundo? Você tem ideia, assim? Somos no mundo, ou pelo menos somos no Brasil? É que a organização Brahma Kumaris, ela trabalha com vários níveis de envolvimento. Talvez eu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim. Existe um primeiro nível, que é um compromisso maior das pessoas com a Brahma Kumaris, que é justamente esse compromisso com o seu trabalho espiritual, que é liderado por todo um trabalho de uma linha de yoga chamada Raja Yoga, que é uma linha de meditação que trabalha muito com o conhecimento espiritual. Então, as pessoas mais comprometidas com a Brahma Kumaris e que seguem essa linha de Raja Yoga, inclusive seguindo alguns princípios, alguns propósitos nas suas vidas, eu acredito que fora da Índia, acho que na Índia, talvez o quê? Uns 2 milhões, 3 milhões de pessoas, mais ou menos, não é? Depois nós temos um outro nível de trabalho, que é um trabalho mais de preenchimento emocional, de satisfazer, digamos assim, esse nosso lado mais humano, inclusive das relações humanas. E nós temos todo um trabalho com cursos que ajudam a vencer o estresse, que ajudam a superar conflitos, que nos ajudam a desenvolver a autoestima. É um elenco, digamos assim, de atividades e de cursos que trabalham nessa direção. E tem um trabalho que é mais abrangente, é um trabalho, digamos assim, para o mundo inteiro, não é? Que é um trabalho ligado a valores humanos. Então,
Nós temos projetos para escolas na área de educação, nós temos projetos na área da saúde, nós temos um projeto muito bonito que nós iniciamos há alguns anos e que tem tido maior sucesso, que se chama Escolha a Calma. Temos um projeto na área das comunicações, da mídia, que se chama Imagens e Vozes de Esperança. Então, esses projetos com os valores humanos, eles não requerem que a pessoa, digamos assim, se torne propriamente um membro da Brahma Kumaris, e nem que ela siga qualquer princípio, qualquer regra. Então, eles são muito mais abrangentes, e nós não temos ideia quantas pessoas fazem parte. Só no Brasil, nós já levamos esse projeto de educação, por exemplo, para mais de 3.000 escolas. Esse projeto do Escolha Calma está distribuído por todo o Brasil, são dezenas e centenas de pessoas que participam dos workshops, das reuniões, que estão ali acessando no Facebook, no Instagram, então fica difícil de ter. Mas aqui no Brasil, nós temos um número mais ou menos de 650 pessoas comprometidas com o trabalho, como eu disse inicialmente. E daí, em termos de participantes, de pessoas que são ligadas a nós, centenas. É incrível isso. Olha, eu estou encantada, né, de ouvir tantos projetos, e também, quando você fala, você me dá clareza de que existe espaço para todo mundo na Brahma Kumaris, né? Então, assim, mas eu não gosto por causa disso. Poxa, não gosta disso? Mas é aquilo, né? Não gosta desse projeto, não quer ser ativamente dentro dessas regras, né, para ser, digamos, um profissional da espiritualidade dentro da Brahma Kumaris, mas os projetos encantam. Então, você falou que tem um projeto que faz o maior sucesso. Você pode só explicar um pouquinho desse projeto que você falou que faz o maior sucesso? Esse projeto chamado Escolha Calma, ele começou na Argentina e, de uma forma muito interessante, ali um amigo da Brahma Kumaris, dono industrial, dono de uma empresa de fazer embalagens, chegou a comentar com a nossa dirigente na Argentina que, ao fazer várias caixas de produtos, sobravam pequenas nesgas, não é, do papel da cartolina, e que, se ela tivesse interesse, ele poderia imprimir alguma coisa com esse papel que sobrava. Então, ela montou esse projeto, Escolha a Calma, em cima de cartinhas. Então, se fazia pequenos cartões, mais ou menos desse tamanho, com mensagens, em cima de 12 valores principais. Então, tem o valor da responsabilidade, tem o valor do perdão, tem o valor do amor, e assim por diante. E nós achamos que aqui para o Brasil isso cairia muito bem, e conseguimos que ele, depois que ela, na verdade, fez as cartinhas em espanhol, ela um dia me procura: Luciana, ele está oferecendo mais cartinha, você quer que ele faça cartinhas em português também? Então ele fez as cartinhas em português, e depois nós tivemos que trazer todas essas cartinhas da Argentina para o Brasil. E nós temos, portanto, usado esse projeto, que depois se expandiu, e tem uma coordenadora nacional, que é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, a Solange Viana, e com isso, então, nós temos levado workshops, palestras, vivências, não é? Retiros conectados a esse projeto. Uau! Você me imagina, sabe, assim, quantas luzinhas piscaram no meu cérebro, no meu coração, no meu corpo inteiro, sabe, assim, como esse projeto já ganhou meu coração, que incrível, sabe? Então, nossa, eu estou super emocionada. Porque eu acho que Escolha Calma é alguma coisa que diz diretamente a cada um de nós, porque todos nós temos um problema com essa questão da raiva, do nervosismo, da irritação, que são todos, digamos assim, partes do mesmo pacote, não é? A impetuosidade, a pressa, tudo isso nos agita internamente. E quando nós falamos alguma coisa para deixar de nos agitar
internamente, eu acho que a calma pega, digamos assim, diretamente em algo bem prático. É algo mais prático do que, por exemplo, a paz. A paz seria um guarda-chuva mais amplo e a calma pega exatamente naquilo que seria a aplicação da paz no dia a dia, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Fantástico. Olha, aconteceu comigo, já contei isso em outro vídeo, gente, mas eu vou repetir porque a experiência foi inesquecível. Esse vidrinho aqui, ó, ao contrário desses outros que eu tenho, esse aqui veio da empresa. Esse daqui é um preparado que eu fiz, porque eu estou estudando aromatologia, né? Eu faço uns 4 cursos simultâneos de aromatologia. E aí, numa das atividades práticas, né, a professora estava falando, nós vamos fazer o esquema da sua mistura, sua sinergia de óleos essenciais personalizada. Aí ela foi ensinando, olha, então, passo 1, passo 2, passo 3. Aí eu fui colocando, conforme a instrução. E aí, a hora que eu terminei de fazer, ela falou assim, não se esqueçam de anotar tudo que vocês colocaram dentro. Eu já tinha colocado tudo e não lembrava, fazia a menor ideia. Então, assim, esse aqui foi batizado a sinergia do momento. Também foi falado isso num vídeo, né? E foi a pessoa que deu essa ideia. Essa é a sinergia do momento. Então, assim, eu sou muito agitada. E aí, quando eu fico muito agitada, eu pego a minha sinergia do momento, né? Dou uma passadinha aqui no nariz, aqui, eu dou uma cheiradinha, não tem nenhum óleo dermocáustico aqui, tá tranquilo. E eu sinto a sensação, assim, de que eu foco no momento presente, né? E depois de tudo isso que você me contou, eu estava pensando assim, poxa, a Luciana vem de uma família envolvida com conhecimento, com estudo, né? Eu lembro de você contar que seu pai era uma pessoa muito esforçada, muito estudiosa, né? E você poderia ter escolhido qualquer caminho, né? Você estava se formando, podia escolher qualquer coisa na vida. Como é que virou a chavinha aqui do intelecto, né? Para você falar, espera lá, o que eu quero fazer é isso aqui, Brahma Kumaris. Realmente eu vim de uma família assim muito boa, eu agradeço os pais que eu tive, não é? Meu pai sempre foi um grande estudioso, sempre gostou muito de música clássica, lia muito, lê muito, ele ainda é vivo, tem 94 anos e lê muitíssimo, ele gosta muito de livros da história da civilização. Então, meu avô também era escritor, era jornalista, era professor. Então, eu nasci nesse ambiente onde o estudo era muito importante. E eu sempre gostei muito da espiritualidade. Fui criada numa família bastante cristã, católica, e estudei no colégio de freiras até os meus 18 anos. Depois fiz retiros de jovens, participei, enfim, de toda uma formação católica cristã, mas eu não conseguia me identificar completamente. Tinha alguma coisa na filosofia, embora eu admirasse a vida de Jesus, a vida de Maria, a vida dos santos, tinha alguma coisa na filosofia que eu não conseguia entender e acredito que não conseguia ter fé, digamos assim. Aos 18 anos de idade, eu comecei a praticar o Hatha Yoga, que é uma linha do yoga mais prático que os exercícios físicos, exercícios respiratórios e também a meditação, mas numa menor proporção. E eu amei, eu me identifiquei completamente. Eu me identifiquei a tal ponto de que menos de um ano depois de eu estar praticando, eu resolvi fazer um curso de formação de professor de Hatha Yoga. Ou seja, era um curso que demorava 3 anos e eu fazia a minha faculdade à tarde e o curso de Hatha Yoga à noite. E me identifiquei a tal ponto como se eu tivesse resgatado alguma coisa assim que fizesse parte do meu passado, quem sabe de outras vidas. Era aquilo que era a minha inclinação. Foi isso que eu senti. Foi aí que, quando eu estava já terminando o meu curso de formação, e eu já era professora de Hatha Yoga, era professora numa escola bastante grande, eu dava aula para adultos, eu dava aula para crianças,
que eu fiquei sabendo através da escola de Hatha Yoga, através de um dos alunos antigos da escola, que ele estaria trazendo o Ken O'Donnell, que era um professor de meditação Raja Yoga. E eu, nesse momento, fui convidada para um pequeno retiro espiritual na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. E eu fui com 2 amigas e a minha identificação foi total. Eu comecei a fazer o curso introdutório, eu comecei a ajudar a participar, porque o Ken O'Donnell naquela época só falava inglês, então ele precisava de tradutores, então eu me ofereci para ser uma das tradutoras, eu não era a única, e dessa forma eu fui me envolvendo, e quando eu vi já não dava mais para ter outra opção, eu já estava completamente comprometida, digamos assim, com esse trabalho, com essa organização. E nos primeiros anos eu tive, digamos assim, foram mais turbulentos, porque não tive um preparo, vamos dizer assim, para assumir uma organização e uma responsabilidade tão grande. Eu era muito jovem, eu tinha apenas 23 anos, então também eu estava, digamos assim, num momento da vida recém-formada e ainda com várias perguntas, vários projetos. Então, acredito que os primeiros 15 anos foram anos assim mais para eu assimilar, para eu assentar, para eu, enfim, verificar se era isso mesmo que eu queria. E a partir de então eu sinto que houve maior maturidade da minha parte, houve maior certeza da escolha que eu teria feito. Valeu a pena? Eu acho que valeu, especialmente porque o que eu mais sinto em relação a essa escolha é que a minha vida é significativa. Eu sinto que eu não estou simplesmente dormindo, comendo, trabalhando, mas eu sinto que a minha vida tem impacto na vida de tantas pessoas, tem impacto também no mundo que está à minha volta, porque a Brahma Kumaris ela tem toda uma concepção de mundo, ela faz um trabalho em relação ao meio ambiente, que é uma das áreas que, inclusive, eu me identifico mais e que eu mais gosto, não é? Então, eu sinto que esse significado na minha vida é importante, sentir que a minha vida não foi em vão e que a minha vida pode ter impacto neste mundo que eu vivo, não é? Uau. Cada vez que a gente vai conversando, esse negócio vai ficando melhor. Então, você conheceu a Brahma Kumaris em torno dos seus 23 anos, né? Eu conheci um pouquinho mais jovem, né? Então não me lembro exatamente a idade, mas acho que eu devia ter 21, mais ou menos 21, 22, né? Talvez um pouquinho menos. E eu conheci a Brahma Kumaris por intermédio de um primo meu, né, que praticava a meditação, o Raja Yoga, né, e estudava, né, o conhecimento da Brahma Kumaris. E eu estava passando assim já, eu sou uma pessoa que tem assim uma questão emocional recorrente, complicada, né? E eu precisava de ter equilíbrio, eu buscava paz, centramento, né? Rumo, sentido. Na verdade, eu acho que atrás de tudo que eu sentia era a busca do sentido da vida, né? E como psicóloga hoje eu atendo várias pessoas e eu vejo assim, no fundo, passa a impressão de que a pessoa, é como se a pessoa dissesse assim, minha vida não tem sentido, eu não consigo encontrar o sentido. Busco o sentido nas coisas materiais, aquilo parece que enche, né? Deixa a gente empanturrado, mas não satisfaz alguma coisa interior. Então foi assim que eu conheci a Brahma Kumaris. E em determinado momento, né, depois que eu me formei, eu passei várias experiências e fui morar em São Paulo. E aí eu pude conviver com a Luciana mais proximamente, né? Isso deve ter sido em 91, 92, não me lembro exatamente, acho que foi 92, não tenho certeza. E uma das coisas que a gente
quando começa a gostar da Brahma Kumaris, assim, a gente sonha em visitar a sede, né, em Madhuban. A gente sonha com isso daqui, ó. Esse aqui é o anel, que a gente faz o compromisso, né, espiritual, e a gente faz um juramento nesse momento de que a gente vai se dedicar a esse trabalho espiritual. Que a gente não vai romper, é como se fosse um casamento. Né? Eu tenho a foto do meu casamento com Deus até hoje. Mas, enfim, eu era uma pessoa muito imatura, muito perdida, né, ainda, buscando meus sentidos, e confesso que eu não fui a melhor ajudante lá em São Paulo, né? Eu acho que eu deixei a desejar porque eu era muito infantil ainda, muito imatura, muito inexperiente, não tinha carreira, não tinha nada. Foi difícil, né? A minha paixão pelo conhecimento, a minha paixão pelo sentido da vida, a minha paixão, por incrível que pareça, né, pela conexão com Deus, com a espiritualidade. Eu acreditava que minha conexão com Deus não era boa o suficiente. E aí, olha só o que aconteceu. Então, assim, a vida teve vários rebuliços. Eu saí de São Paulo, segui a minha vida. E depois eu rompi com a Brahma Kumaris, ou seja, eu tirei o anel, né? E fiquei um pouco perdida. Parece que o sentido fugiu de mim, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis. E comecei a me reconectar com o sentido, né? E aí eu resolvi resgatar a proximidade com a Brahma Kumaris. Eu queria pedir para você, em público aqui, gravado e registrado, eu queria pedir desculpas, queria pedir perdão se eu causei qualquer tipo de aborrecimento ou transtorno na Brahma Kumaris, se de alguma forma minhas atitudes, né, de afastar, ou sei lá, se provocaram algum tipo de difamação, né, porque eu me lembro que quando alguém se afastava da Brahma Kumaris, era uma dor muito grande, era como se a gente tivesse perdido um membro de um corpo. Mas eu precisava desse momento, desse afastamento. E desculpa, gente, eu já falei que eu não sou entrevistador profissional. Aqui é o canal das emoções. Então, eu queria pedir perdão para toda a família Brahmin, né, se meu afastamento ou minha presença, né, enquanto estava participando ativamente, se isso causou qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de aborrecimento, seja você como pessoa, seja a todos os meus irmãos queridos, né, eu gosto tanto, me lembro de alguns. E foi muito difícil. E aí, quando eu senti vontade de voltar, eu não tinha coragem, tinha vergonha, sabe? Porque eu pensava, poxa vida, me sinto suja, né? Eu saí para o mundo. Tem aquela história do filho pródigo na Bíblia, né? Eu também sou de uma família cristã. Meu pai era espírita, minha mãe católica. Aí tem aqui algumas representações cristãs, né? Em homenagem à minha família. Mas eu saí da Brahma Kumaris, mas a Brahma Kumaris nunca saiu de mim. Então, assim, eu achava que a minha conexão com Deus era pobre, e eu fui descobrir que ela era tão intensa, que aquela disponibilidade de participar ativamente ali da meditação, de reservar aquele momento, aquilo me marcou de forma que nos meus piores momentos, sabe? É como se eu estivesse meditando automaticamente. Eu não consigo, eu sou muito inquieta, não consigo parar, mas eu consigo meditar em ação. Né? A gente tinha um nome para isso, que era Karma Yoga. Né? A gente fazia as coisas em estado de meditação. E aí, quando eu comecei a mexer com a aromaterapia, estudando a aromatologia, eu descobri uma coisa que é uma joia rara, que é isso daqui, ó. Frankincense, né, da doTERRA. Frankincense, ele é um óleo que promove conexão, né, reconexão. E eu fiz uso intenso do frankincense, eu não vou dizer como, para que as pessoas não usem isso de forma irresponsável. Então, se alguém quiser saber como que a gente usa o frankincense de uma forma segura, por favor, contem comigo. Aqui embaixo do canal eu vou deixar os dados para contato. Então, frankincense é o nome do óleo essencial da doTERRA, que deriva de uma árvore chamada Boswellia serrata.
E ele é muito famoso porque é um dos olhos que Jesus Cristo, né, o menino Jesus, ganhou quando nasceu dos Reis Magos. Ele ganhou 2 olhos. Incenso, ele não ganhou óleo, ele deve ter ganhado a resina da árvore, porque naquela época ainda não se sabia de uma forma de extração do óleo essencial. Então ele ganhou provavelmente a resina do incenso, que é o frankincense, a resina do olíbano, e da mirra, né? E também ganhou ouro, foram os 3 presentes. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo a interpretação simbólica e bioquímica, né, de cada um desses elementos, mas vai ficar para a próxima. E aí eu sempre fiquei pensando, poxa vida, mas por que dariam para o menino Jesus, uma criancinha que acabou de nascer, poxa, eu acho que se tivesse fralda naquela época, teria que dar fralda, mamadeira, enxoval, né? Por que foram dar a resina do olíbano, a resina da mirra? Isso sempre me intrigou. E aí eu comecei a descobrir o quanto, sabe, a mirra eu tenho usado menos, né? Mas o frankincense, eu comecei a fazer esse uso intenso. E quando eu realmente fui percebendo, eu tive uma sensação interna muito grande. O nosso corpo, ele funciona com substâncias químicas. E estudando também a questão, eu não sou nutricionista, sou psicóloga, mas eu tive que participar de um curso, uma capacitação do meu trabalho, que falava sobre as questões nutricionais. Estudando esse conhecimento sobre nutrição, o pouquinho que eu aprendi, eu entendi, Luciana, que a base de muitos dos problemas da humanidade está na deficiência nutricional. Então, assim, a deficiência nutricional, ela atrapalha o funcionamento orgânico de tal forma que mesmo que você, sabe, assim, se esforce muito, né, coloque todo o seu empenho de força de vontade, você não consegue funcionar do jeito que promove a paz, que não tem violência, que não vai atrás de vício. Como psicóloga, tudo que eu vejo, sabe, nas pessoas que eu atendo, eu consigo identificar hoje as carências básicas mínimas para que essas pessoas, sabe, tenham disposição, tenham amorosidade. Então, assim, a nutrição é importante. E aí, o menino Jesus, que poderia ser nutrido de qualquer maneira, né, provavelmente, de alguma forma, foi nutrido por esses elementos que tem a bioquímica do olíbano e da mirra, né, o incenso e a mirra. Então, isso trouxe, sabe, resgatou dentro de mim alguma coisa que estava meio perdida, né? E eu falei, não, então eu quero recuperar todas as coisas que eu perdi na minha vida, todas as conexões, todas as pessoas, todas as linhas de conhecimento que foram importantes para mim. E aí eu fui experimentar meu anel, né? Mas olha que só, não cabe mais. Então, assim, eu não consigo viver. Põe no dedinho. Então, eu pus, aí o dedinho ele fica meio que caindo, sabe? Eu tenho medo de perder. Então, assim, o anel, nos mesmos moldes, né? Na forma mais segura que eu usava muito aqui nessa mão, nessa forma ele não cabe mais. Mas eu queria resgatar, sabe? Um lugar da Brahma Kumaris no meu coração, na minha vida. E seja lá, não sei se não vou ser do jeito que era antes, né? Vai ter que ser um papel novo, talvez um programa novo, né? Não sei, a gente pode pensar isso mais para frente. Mas eu queria resgatar esse lugar, né, na Brahma Kumaris. Eu queria também deixar meu coração aberto, né? Então, assim, eu pedi durante um tempo para ninguém fazer contato comigo, porque eu estava com um processo muito dolorido que eu precisava terminar. Então, pessoal, irmãos, todos aqueles que queriam fazer contato comigo, eu falava, não me procura, por favor, eu estou aberta, conexão. Então, assim, essa é a minha história com a Brahma Kumaris, né? Então, assim, não dá para descartar tudo da Brahma Kumaris, algumas coisas eu não caibo na Brahma Kumaris, algumas coisas da Brahma Kumaris não cabem em mim, mas tem uma coisa que é imprescindível. Então, essa eu quero manter, se me for permitido.
Então, essa é a minha Eu história. acho que uma das questões que é bem importante para Brahma Kumaris é que a gente reconhece que sempre em tudo tem o lado de sombra e de luz, o lado positivo e o lado negativo. Todos nós temos na nossa personalidade, não é, aspectos bons, aspectos que não são tão bons, mas faz parte da filosofia da Brahma Kumaris sempre escolher focar naquilo que é bom, naquilo que é positivo. A gente tem uma expressão para isso, que é: vamos buscar a especialidade daquela pessoa, vamos buscar a especialidade daquela situação, vamos buscar a especialidade daquele local. Ou seja, onde é que a nossa visão vai recair? Então, vamos recair naquilo que é o melhor que aquela pessoa ou aquela situação ou aquele local pode nos oferecer. E a lembrança maior que eu tenho de você, ainda muito jovem, não é? É de quão divertida você era, suas caretas, as peças de teatro que você participava e que você organizava, e inclusive na minha casa eu tenho um quadro onde tem várias cenas antigas, pessoas antigas da Brahma Kumaris que fizeram parte da minha vida, que fizeram parte da história dessa escola, dessa organização, e você está lá nesse quadro, não é? Com os cabelos tudo desgrenhados, porque você tinha um cabelão naquela época que ia até a cintura, os cabelos tudo desgrenhados, e mais dois rapazes que na época também participavam, fazendo caretas, e era uma peça que vocês estavam fazendo. Então, eu, na verdade, guardo apenas boas lembranças suas, lembranças desse seu jeito menina, divertida, alegre, muito cooperativa, muito falante. Então, eu acho que é isso que fica. E creio que todos nós temos sempre a opção de fazer o que a gente quer manter na memória, do que a gente quer manter no coração. Então, é um ato de sabedoria a gente poder escolher e selecionar aquilo que nos faz bem, aquilo que deixou uma contribuição positiva. Então, assim que eu procuro manter assim a lembrança do período, inclusive, que a gente morou junto, né? Na época que você, em São Paulo, morou na sede da Brahma Kumaris, lá em São Paulo. Isso aí. Tinha um programa do Brahma Kumaris na época, eu sei que vocês já evoluíram muito, desenvolveram vários programas, né? Mas, assim, que era da minha época, teve um que me marcou muito, que era a Cooperação Global para o Mundo Melhor. Você se lembra? Com certeza me lembro. Começou esse programa em 1989. Na verdade, a Brahma Kumaris tem uma conexão muito antiga com a Organização das Nações Unidas. Então, nós começamos a participar como uma ONG, uma organização não governamental, das reuniões da Brahma Kumaris em Nova York, e nós fomos aceitos, a Brahma Kumaris foi aceita como uma organização que tem hoje status consultivo dentro da ONU. E dentro disso, era o ano de 1986, as Nações Unidas estavam promulgando o Ano Internacional da Paz. E foi o primeiro grande projeto que a Brahma Kumaris fez junto à ONU, um programa muito bonito que se chamou 1 milhão de minutos de paz, que incentivava, em essência, as pessoas a meditarem, a rezarem ou a fazerem algum trabalho artístico pela paz do mundo. E contabilizava-se os minutos que eram gastos nessa dedicação, meditando ou rezando ou fazendo algum trabalho artístico durante um mês, que era o mês de setembro, o mês internacional da paz das Nações Unidas, né, que é o Dia Internacional da Paz. E o sucesso foi tão imenso, nós coletamos bilhões de minutos, o sucesso foi tão imenso que a ONU ficou assim impactada com a nossa atuação e nos convidou para que a gente fizesse um segundo projeto. Foi aí que surgiu Cooperação Global para o Mundo Melhor.
E nesse projeto a gente tinha também 12 valores e a gente fazia workshops desses valores em escolas, em empresas, em associações, em condomínios, enfim, em milhares de lugares a gente levou esse projeto e a gente fazia uma reflexão sobre esses valores e nós conduzíamos uma visualização com as pessoas, que convidava as pessoas a visualizarem o mundo novo que elas queriam, que tipo de mundo elas queriam. E então, com base nessa visualização, a gente pedia para que as pessoas escolhessem uma ação, algo que elas pudessem fazer na sua vida que trouxesse esse mundo melhor, que trouxesse esse mundo novo mais próximo, que elas pudessem implementar na sua vida. Um exemplo. Eu quero que o ar se torne mais limpo nesse mundo melhor. Então, eu vou me comprometer com isso me tornando vegetariana, porque a gente sabe que grandemente a poluição do ar e os buracos da camada de ozônio vêm justamente do gás metano que é expelido pelos animais, pelo gado. Então, esse é um exemplo. Ou então, eu quero que nesse mundo melhor as pessoas vivam com harmonia, sejam parceiras, sejam irmãs, amigas. E para isso eu vou entregar, digamos assim, a minha irritação. Eu vou tentar renunciar à minha irritação. Enfim, então a gente fazia esse convite. E foram milhões de pessoas que participaram e que deram seu dedo, digamos, de cooperação para que esse mundo pudesse se tornar mais próximo. Então, foi um projeto muito bonito que a gente fez. Era o ano de 1989, ano de 1990, por isso você estava lá nessa época. Uhum. Então, digamos que eu nasci nesse conhecimento espiritual no dia do seu aniversário, no ano de 88, o seu aniversário físico, né? Você se lembra? Não lembro, isso eu não lembro. 13 de novembro, se não me engano? 14 de novembro. 14 de novembro. Então, eu nasci em Guiana em 14 de novembro de 1988. Em Guiana, que a gente fala é o conhecimento, né? Assim, esse conhecimento me despertou, né? Eu comecei a entender esse conhecimento no dia 14 de novembro de 1988. Então, assim, por isso que eu digo que você faz parte da minha linhagem espiritual, né? A gente tem uma conexão, né, do drama, da história da existência, né? Desde o meu nascimento no conhecimento, né? Isso me marcou muito, né? Eu sou apaixonada por esse programa Cooperação Global para um Mundo Melhor. Eu tenho vontade de ressuscitá-lo, né? Vamos dizer assim, repeti-lo e, né, recolocá-lo no mundo, né? Não sei como que a gente faria isso, mas assim, eu vou deixar aberto, pessoal, para o seguinte: aqui nos comentários dos vídeos, cada um pode dar a sua ideia, né? Ainda não tenho uma ideia pronta, a gente pode depois conversar melhor, formatar alguma coisa, mas 1 milhão de ações para o mundo ser melhor. Uma das coisas que eu queria muito ter no meu canal era 1 milhão de amigos. Eu não quero seguidores, eu não sou guru de ninguém, para ninguém me seguir, não sou modelo, eu sou imperfeita. Mas eu queria ter 1 milhão de amigos, pessoas que sentem que estão em conexão com essa mesma energia, né, que eu estou tentando contar para vocês que eu estou, como diz no popular, na mesma vibe, né? Então, e uma das coisas que eu sinto falta, né, talvez a gente possa pensar nessa possibilidade, né, vamos conversando, vamos ver o que o pessoal sugere aqui embaixo do vídeo, né, nos comentários. Uma das coisas que eu sinto falta é norte, sabe? Assim, nós sabemos que o mundo tem que ser melhor, nós sabemos das nossas ações individuais, mas será que já tem alguém no mundo pensando em fazer o esboço do projeto? Então, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, primeiro a gente imagina, eu quero uma casa assim, eu quero um jardim bonito, eu quero com um pavimento ou 2 pavimentos, eu quero com um laguinho com peixinho, eu quero
como dos mais práticos, como dos maiores, enfim, a gente começa a sonhar com a casa. Então, na época que eu estava na Brahma Kumaris, a gente sonhava muito, né? Eu me lembro que a gente tinha duas figuras que, para mim, me encantavam muito. E na Índia, era Lakshmi e Narayana no paraíso, né? Que são os imperadores, as referências, né? Que a gente teria como governo, digamos assim. E na Índia tinha uma imagem linda deles, toda cravejada, né? De pedrinhas, assim, um jardim maravilhoso. Essa imagem eu achava muito bonita, isso me encantava. Então, assim, sonhar com a casa, eu já sonho há muito tempo. E aí eu queria juntar as pessoas para a gente começar a desenhar o projeto dessa casa, né? Então, por exemplo, a Brahma Kumaris faz um trabalho bonito na educação, impacta, né, nos valores humanos, nas virtudes. E eu queria convidar pessoas que trabalham com governo, com política, pessoas que trabalham com alopatia, naturopatia, sabe? Pessoas que comem carne, pessoas que não comem carne, pessoas que são veganas. Eu queria convidar todo mundo para a gente dialogar e a gente formar um projeto de sociedade. Então, assim, eu estava comentando com você antes de começar a gravação, que a gente está nessa fase da pandemia e eu vejo todo mundo assim brigando entre abre comércio, fecha comércio. Não, tem que abrir. Não, gente, tem que fechar. Não, tem que abrir, senão a gente vai morrer sem dinheiro. Não, tem que fechar, porque senão a gente vai morrer de contaminação do vírus. Então, assim, abre e fecha, abre e fecha. Eu vejo todo mundo discutindo, abrir e fechar, sabe? Eu vejo na política direita, esquerda, ou centro-esquerda, centro-direita. Assim, nenhum desses modelos funciona mais para nós. Então, assim, o meu desejo é convidar as pessoas para esquecerem as polaridades. Eu estou de cá, eu estou de lá, sabe? A vida é um valor inestimável, sabe? Com a questão da pandemia, as pessoas que faziam tudo direitinho perderam muito. E as pessoas que faziam tudo errado também perderam muito, sabe? Então, assim, diante da finitude do ser, né, a finitude corpórea do ser humano, a gente se vê, né, diante desse questionamento. Então, realmente, o que vale a pena, sabe? Então, assim, vamos esquecer a diferença. Vamos juntar forças para a gente construir um mundo melhor. Então, assim, vamos pensar, poxa, não conheço nenhum governo de esquerda, nenhum governo de direita, não conheço nenhum jeito de educar. Para mim, não tem nada pronto ainda. Eu acho que a gente tem que sentar e começar a desenhar, né? Nós temos a visão dessa casa, uma casa melhor. Algumas pessoas fazem ação, mas parece que essa ação é tão assim abafada pelo o outro lado, né? Que tem outros interesses, que acaba que aquilo que é muito bom a gente nem fica sabendo que existe. Então, vamos contar para o mundo o que a gente está fazendo de coisa legal. Vamos juntar, né, para a gente construir esse projeto, porque se algum dia alguém quiser seguir o projeto, né, olha, se fizer assim, pode ser que dê certo, né? A gente dá um norte e um rumo, vamos construir. Que forma de governo seria boa para a humanidade inteira? Que forma de produção de renda seria boa para a humanidade inteira? Eu falo isso em praticamente todos os vídeos, porque eu quero que essa mensagem seja transmitida para o maior número de pessoas possível. Eu falo assim, eu não sei quem foi o autor original da frase, mas ele fala assim, quando uma pessoa passa fome, o mundo inteiro sente fome. Quando uma pessoa adoece, o mundo inteiro está doente. Então, assim, nós não conseguimos enxergar isso. E quando a gente vê que uma pessoa lá na China, né, teve contaminação pelos vírus, né, o coronavírus, uma pessoa lá na China adoeceu, o mundo inteiro adoeceu. Então, existe muito mais miséria, muito mais adoecimento do que as pessoas têm noção. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém pode ficar de fora desse processo de transformação do mundo. Então, essa ideia de conectar forças, ela é extremamente importante para a gente fazer a transformação do mundo. E aí vai ganhar todo mundo, porque vai ganhar a vida. E quando a gente tem vida, a gente está ganhando.
né? Ou então vai ser aniquilação total. A gente está assim, nesse momento que para mim é um momento de decisão. E aí, pessoal? Vamos deixar destruir tudo? Vamos morrer todos, acabar tudo? Ou vamos juntar forças e construir o que for possível? E aí, Luciana? Estou lançando aqui o desafio. Cooperação global para um mundo melhor. A única coisa que eu tenho acrescentado que você está falando é que nós temos que ter clareza do que realmente nós queremos, onde nós queremos chegar, mas nós temos que começar a dar os primeiros passos através da nossa transformação. Não adianta querer esperar que o governo se transforme, que os outros se transformem, que os nossos familiares se transformem, ou que nosso chefe se transforme. A transformação tem que vir a partir de cada um de nós. Não é desenvolvendo pureza nas nossas vidas, paz, felicidade, amor, força, verdade, não é? Para que nós sejamos coerentes com aquilo que a gente está vivendo. Então, a Brahma Kumaris tem um slogan que é: quando eu mudo, o mundo muda. Então, é por cada um de nós que nós temos que começar. Eu acho que isso é perfeito, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com a doTERRA, né, eu comecei a enxergar o quanto eu tinha deixado relações doentes no passado, né? Eu pensei, gente, eu achei que eu estava mudando, que eu era uma pessoa boa, que eu tinha ótimos valores. E aí eu fui ver, gente, tinha muita coisa para melhorar, né? Então, assim, eu estou cuidando das relações, da saúde das relações, né? Da minha família, com as pessoas, e isso foi transformador, né? E aí eu gostaria que isso contaminasse o maior número de pessoas possível, né? Mais rápido do que o coronavírus, de preferência, né? Porque se todo mundo se sentir pertencente a esse momento de transformação, né? É mais fácil, né? Quando a gente pensa que a gente está se transformando sozinho, que é só você que está fazendo força, só você fazendo força, parece que a carga fica muito grande. Quando a gente descobre que tem mais gente fazendo isso, parece que fica mais leve. Faz sentido isso? Com certeza. Porque eu acho que quando nossa transformação é sincera, a gente vai contaminando as pessoas, não é? Com entusiasmo, com a inspiração, para elas também fazerem alguma coisa. É isso aí. Luciana, eu te agradeço imensamente a disponibilidade, né, da gente conversar aqui hoje. E fica aí, pessoal, a dica, vou deixar aqui embaixo os contatos para Brahma Kumaris. Acho que está tendo um retiro esse final de semana, hoje são 12 de junho de 2020. Vai ter um retiro da Brahma Kumaris online. Nesse final de semana a gente tem um retiro muito especial, é um retiro online, agora com as nossas escolas fechadas, todas as nossas atividades estão online, nosso site ele é muito recheado de palestras, de experiências de meditação, e esse retiro que nós vamos ter é com um médico homeopata, Dr. Celso Galhardo. Ele vai trabalhar justamente a questão espiritual conectada com a depressão, que acredito que muitas pessoas estão tendo dificuldade de enfrentar esse momento de isolamento. É um momento onde, enfim, nós estamos saindo das nossas atividades corriqueiras, não é, do nosso estilo de vida que nós estamos acostumados, e vai ser com certeza muito especial. Se você colocar aí o site da Brahma Kumaris, as pessoas poderão tomar mais informações entrando lá. Alô, pessoal, então é isso aí, fica a dica, vou colocar aqui na descrição do vídeo os contatos da Brahma Kumaris para vocês participarem desse movimento, né, de autotransformação e transformação do mundo, e também para participar do retiro. Se alguém, porventura, só assistir esse vídeo daqui de 10 anos, o contato da Brahma Kumaris está aqui. Eu sei que vocês têm com frequência, né, novos programas. Certo? Então, é aí, pessoal. Beijo no coração. Fica a dica. Eu agradeço o convite para estar com você hoje aqui, Tatiana, e também mando o meu Om Shanti, que é a nossa saudação espiritual. Eu sou um ser de paz para cada um dos seus ouvintes. Om Shanti.